Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um encontro com o esporte, nessa segunda-feira de muitas felicidades para os torcedores da dupla Grenal, do Lajadense, nem tanto da ALAF, mas enfim, hoje o nosso convidado para a gente discutir um pouquinho sobre tudo isso é Fernando Renz, o Pinguinho, cara que está sempre nos campos de futebol, sempre nas quadras, mas de uma forma diferente, é árbitro. Seja muito bem-vindo, Pinguinho. Obrigado, obrigado. Pinguinho ou Fernando, o que é melhor? Fernando, mas fica à vontade. Estamos Fernando. entre amigos, né? É entre amigos então, mas vamos chamar pelo Fernando aí. Como é que fostes parar como árbitro de futebol? Bom, foi uma coisa da época de faculdade, eu cursava Educação Física na época, e surgiu um curso, eu morava em Cruzeiro e acabei fazendo o curso lá, depois abri o curso da Federação Gaúcha de Futebol de Salão em Santa Cruz do Sul, que eu cursava na época, e aí acabou surgindo como uma opção ao curso, né? E aí depois que a gente veio a trabalhar na área, foi uma coisa assim meio espontânea mesmo. Já são quantos anos com apito? Comecei em 2003, o primeiro curso, mas ingressei na Federação Gaúcha em 2005. 2005. O que é mais fácil apitar, futsal ou futebol de campo? É tudo questão de preferência, né, Rodrigo? Eu hoje me adapto muito mais ao futsal, até porque a gente tem um volume maior de jogos, né? A gente vem com uma preparação boa no futsal. Mas o campo também é muito tranquilo, então depende da preferência. Eu particularmente prefiro o futsal, mas o campo também é bom. Próximo compromisso com apito, o que é? Eu apito amanhã à noite, Sobradinha CBF pela Série Ouro. A CBF, hein, Gasparotto? É time daqueles, né? Olha o Pinguinho, né, que é reconhecido já dentro do meio do futsal como um árbitro muito competente. Teve indicações aí nessa temporada entre os melhores árbitros aqui no Rio Grande do Sul. Pinguinho está com a sua carreira bem encaminhada e, olha, vamos ter bastante alegrias com ele, como já temos também com o Leandro Voaden apitando futebol de campo. Pois é, Leandro Voaden, se a gente não colocá-lo numa lista de árbitros, também não citar os gaúchos, hoje a gente poderia apontar, você poderia apontar quem é o melhor árbitro de futebol, o melhor árbitro de futsal, na sua opinião? Olha, no futebol de campo, né, temos 3 que são pré-indicados para a Copa do Mundo agora de 2014, que é o Paulo César de Oliveira, o Weber Roberto Lopes e o Seneme. Na minha opinião, eu acredito que o Leandro Voaden com certeza deveria fazer parte desse trio, né, porque hoje é um dos árbitros que mais está trabalhando no Campeonato Brasileiro e vem tendo um sucesso muito, muito grande. Então, claro, ele é um árbitro mais jovem que os outros 3 também, com certeza as oportunidades para as próximas Copas do Mundo virão, mas ele com certeza está entre os 5 melhores árbitros do país hoje. Sabe, Gasparotto, eu acompanhei tanto o jogo do Inter como o jogo do Grêmio ontem com bastante atenção. E no jogo do Grêmio teve muitas polêmicas, o Weber Roberto Lopes se envolveu em muitas discussões com os jogadores. Se mostrou mais uma vez, me parece, aquele árbitro um tanto, como é que poderíamos dizer, que tem a certeza do que está fazendo, mas nem sempre confirma aquilo. O que tu acha? É um árbitro para isso mesmo? Olha, Rodrigo, esse árbitro... tanto arrogante, às vezes, me parece. Esse árbitro que apitou, né, o jogo do Grêmio, ele é muito de impor o que ele pensa ali dentro de campo, né? Então, às vezes, ele não volta atrás, mesmo sendo orientado que errou, ele mantém a posição dele lá dentro e, às vezes, prejudica as equipes. Mas a gente sabe que todos os árbitros também podem errar durante uma partida, né? E ontem eu não sei se teve algum lance que ele foi preponderante para mudar a situação do jogo. Acho que ontem se encaminhou tudo de uma maneira boa para o Grêmio, anulou um gol do São Paulo que realmente ele estava correto na decisão dele, né? Então acho que para mim foi um apito normal ontem. E Pinguinho, hoje então você prefere então, né, nas quadras de futsal, né? É o que você prefere? Até porque assim, ó, eu estou num estágio gradativo, a gente está tendo bastante oportunidade do pessoal da federação e em função disso tu acaba se adaptando mais, né, ao futsal. Hoje a minha preferência com certeza é o futebol de salão. Pois é, já que estamos no assunto futsal, né, futebol de salão, Gasparotto, nossa ALAF mais uma vez deixou a torcida naquela expectativa e nos frustrou mais uma vez, né?
tropeço da LAF, agora diante do torcedor, e no Clássico dos Vales. A Soeva mesmo perdendo jogadores importantes, nós estávamos fora do estúdio comentando com o Pinguinho aí, perdeu alguns jogadores, perdeu o treinador, e veio aqui em Lajeado focado com o objetivo de buscar os 3 pontos. Nós no primeiro tempo tivemos um volume de jogo melhor do que a equipe lá de Venâncio Aires. Eles tiveram que apelar para as faltas, com 10 minutos e 20 segundos já tinham cometido 5 faltas, e eu acho que aí nesse jogo o árbitro pecou, não marcando 2 faltas assim visíveis, prejudicando a equipe da LAF, que poderia ter feito aberto o placar, e na segunda etapa poderia ter sido diferente o resultado. Já no segundo tempo, Rodrigo, a equipe de Venâncio Aires demonstrou mais frieza dentro de quadra, demonstrou mais personalidade até do que a nossa equipe, e chegou à vitória de 3-0. O resultado, eu acredito que foi justo, porque nosso goleiro foi o destaque da partida. Então, sendo um goleiro destaque, a outra equipe tem seus méritos. E antes do jogo da LAF, nós tivemos também um jogo amistoso da equipe Sub-13, que vem se preparando para a próxima fase do estadual dessa categoria. Eram para vir um combinado de Sub-14 e Sub-15 de Estrela, mas momentos antes, horas antes da partida, o pessoal de Estrela desistiu de vir a Lajeado. Isso não pode acontecer. Se marca um jogo, tem que vir de qualquer maneira. O coordenador da categoria de base, o Valdir Saibel, então teve que sair correndo e buscar os jogadores da escolinha Pumas, do qual ele é o responsável, para vir atuar então nesse amistoso com a LAF, que está em preparação para a próxima fase. Com a bola rolando, a equipe aqui de Lajeado venceu o Pumas por 5-1. E olha, Rodrigo, eu acho que agora no dia 17 e 18, quando acontece o quadrangular aqui em Lajeado, vai sediar o quadrangular porque foi o melhor colocado na fase classificatória. Eu acho que nós temos condições de avançar pelo que apresentou lá os meninos aqui da LAF. Perfeito. Fernando, existe hoje a gente sabe, não precisamos citar, mas existe hoje mesmo uma pressão de dirigentes, jogadores em cima dos árbitros, nos bastidores? Há esse tipo de ação, ou isso já caiu mais num profissionalismo de não haver aquela pressão na porta de vestiário? Como é que é esse sistema, Não, isso não existe mais, até porque assim, a gente é orientado a ninguém, nenhuma pessoa da diretoria entrar no vestiário, né? Jogadores, depois tu acaba conhecendo o pessoal, não tem esse tipo de pressão não, a gente é muito bem orientado, e eles sabem as punições também que podem ocorrer a eles caso façam alguma coisa do gênero, né? E hoje a arbitragem brasileira, de uma maneira geral, está numa boa fase? Eu vejo que sim, porque nós ainda estamos longe da profissionalização, infelizmente. Se tu for analisar jogos da Europa, onde o pessoal tem um ensinamento muito maior, as federações trabalham mais em cima disso, e os erros acontecem também. Então eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma arbitragem boa em cima da preparação que é feita em cima dela. Perfeito. Gasparotto, só para a gente não esquecer, como é que ficou a classificação da LAF? Quando é que a LAF tem o próximo compromisso? Olha, Rodrigo, a LAF agora, né, ela está lá nas últimas colocações. Se tivesse vencido, conseguiria subir um pouco mais na tabela. Mas a classificação atual, depois dos jogos que aconteceram na sexta e no sábado, a CBF e a Sananduva 18 pontos, Atlântico 13, São Luís Gonzaga e a SAF 12, Sobradinho e a Soeva 9, Antônio Prado 8, Bento e a LAF 6 e o JR 5. A LAF só volta à quadra no dia 28, então vai ter um longo período agora para treinar e buscar essa recuperação, quando vai enfrentar a equipe do Bento Futsal. Logo depois, no dia 1º, ela encara a SAF lá em Santa Cruz do Sul e fecha essa fase, né, do retorno diante da UJR no dia 8/10. O JR que conseguiu
empatar seu jogo diante do líder lá da equipe do Sananduva. Então o JR está melhorando dentro da competição e vai ser 3 jogos muito difíceis que nós temos que conseguir os 9 pontos sob pena de ficar fora da fase do mata-mata. Ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Pois é, eu lhe fiz a pergunta antes, Fernando, pela questão que ontem na saída do gramado o goleiro Rogério Ceni, nas entrevistas após a partida, justificava a derrota do São Paulo, dizendo que isso aí era uma questão de armação da CBF, da própria arbitragem para dar o título ao Corinthians. Eu acho que não é não cabe isso mais, né? Não, de maneira alguma. Até porque o Rogério é um jogador experiente, né? Já foi jogador de seleção brasileira e eles usam as armas que eles têm. Ele não falou de uma forma explícita, né, que estão ajudando o Corinthians. Ele deixa uma coisa no ar para ocorrer, para ter assunto, né? Mas de maneira alguma vai ter armação, até porque são clubes grandes, tanto o Grêmio, Inter, São Paulo, Corinthians, e erros acontecem para as duas partes, assim como às vezes são beneficiados, às vezes são prejudicados, mas são coisas do jogo mesmo. Rogério Ceni, Gasparotto, que eu sempre admirei bastante, mas ontem me deixou fez uma cena lá que me causou bastante, olha, me deixou bastante indignado. Os jogadores perfilados, sabem que quando vêm para cá se tocam o hino do Rio Grande do Sul, na Semana Farroupilha, imagina, os torcedores do Grêmio lá cantando o hino do Rio Grande do Sul e ele saiu tocando a bola, os outros jogadores de São Paulo ficaram perfilados e ele saiu. Não ficou perfilado, não deu atenção nenhuma ao hino do Rio Grande do Sul, saiu tocando sua bola, foi vaiado e olha que ontem comemorei até mesmo por um frango do Rogério Ceni. Acho que um jogador experiente, que já jogou várias vezes aqui no Rio Grande do Sul, não poderia ter tomado tal atitude. O Rogério Ceni, assim, ele já errou no início, antes de iniciar a partida, e errou também depois, quando terminou o jogo, falando essas palavras. Agora, um fato curioso é o seguinte, Rodrigo. Nas últimas partidas que o Grêmio realizou, o único momento que teve, né, uma interpretação errada da arbitragem foi no jogo com o Corinthians, quando, né, não deu aquele pênalti, aliás, quando deu o pênalti em cima do jogador, né, do Corinthians, e que isso motivou o Corinthians a ganhar a partida, né? Pois é. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais também da dupla Grenal, do Lajeadense, enfim, Regional Sertel no próximo bloco. Enquanto isso, a gente conversa aqui um pouquinho mais com o Fernando nos bastidores para tomar aquele nosso fruquito, dar aquela respirada e daqui a pouco a gente está de volta. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033.